Por que o Criador matou Uzar diante da Arca da Aliança quando ele a toca para impedir que ela caísse de cima da carroça? Nesse vídeo vamos ver alguns motivos que levou o Criador a fazer isso naquele exato momento. Pegue sua Bíblia e vamos examiná-la juntos depois da vinheta. Enquanto isso, deixe seu like, é de graça e nos ajuda bastante. O caso em que Uzar é fulminado pelo Criador porque segurou a Arca da Aliança que estava caindo nos deixa um pouco perplexo. Por que Deus fez isso com Uzar se ele estava agindo de boa intenção para segurar a arca quando ela estava caindo do carro de bois? Vamos entender isso examinando as Escrituras. É realmente um caso chocante narrado pelas Escrituras. Em uma leitura superficial, somos tentados a achar que Deus exagerou, foi injusto por ter agido daquela forma, mas veremos que a ação de Deus teve os seus motivos. Por que Deus matou Uzar por ter tocado na arca? Primeiro, temos que entender quem foi Uzar. Uzar é citado como sendo filho de Abinadab, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. E puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzar e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Esse Abinadab é aquele citado em 1 Samuel 7, versículos 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. É bem provável que Uzar era filho ou neto ou parente de Abinadab, já que a palavra hebraica para filho, usada no texto, pode também ser traduzida para descendente. Então Uzar era um parente de Abinadab. Isso indica para nós que Uzar era muito provavelmente um levita, ou seja, ele tinha conhecimento de como deveria tratar as coisas de Deus. Sabia sobre o que a lei de Deus exigia, como era a obrigação de todo levita. Outra coisa a pontuar são as orientações de transporte que deveriam ser seguidas pelos levitas. Deuteronômio 10:8 diz assim: Por esse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o serviço e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Observe que apenas a tribo de Levi poderia transportar a arca da aliança, considerando que Uzar seria um levita. Essa parte está correta, será? Em Números 7:9 diz assim: Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, que deveria levar aos ombros. Aqui observamos que a arca e todo o tabernáculo não deveria ser levada por carros, mas nos ombros dos levitas da família de Coate, os coatitas. Ainda surge uma outra dúvida. Será que Uzar era da família dos coatitas, que eram os designados para levar a arca? Não temos como saber com certeza, mas a julgar pela punição que recebeu, pode ser que não. Para mais detalhes, para saber como deveria ser transportada a arca, nós temos que ler Números capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Dito essas coisas, podemos compreender agora algumas coisas que podem nos ajudar a compreender melhor a ação do Criador. Vejamos o texto onde o Criador fulmina Uzar, que está em 2 Samuel 6, do versículo 6 a 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzar a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Agora analisamos a situação com toda a informação que já sabemos. A arca estava sendo transportada de forma incorreta,
pois deveria estar sendo levada nos ombros e não em um carro de boi. A arca estava sendo transportada com o objetivo de retornar o culto a Deus em Jerusalém, depois dela ter ficado mais de 20 anos na casa de Abinadab, praticamente esquecida. Deus não poderia aceitar que esse reinício já começasse do jeito errado. Essa punição teve, por isso, um caráter pedagógico, de mostrar a Davi e ao povo que não deveria adorar a Deus de qualquer jeito. Deveriam retornar o culto ao Criador de acordo com as exigências do próprio Senhor. Se Uzá era de fato levita, mas não dos descendentes de Coate, ele não poderia estar transportando a arca. Se isso for uma realidade, aqui temos um erro grave. Mas considerando que ele fosse coatita, não sabemos ao certo, e que tudo estivesse certo nessa parte de descendência, ainda mais assim ele deveria observar as instruções na lei de Deus com mais empenho, já que se dispôs a fazer esse transporte e era da família responsável por esse trabalho durante várias gerações. Apesar da aparente boa intenção de Uzá, podemos observar que no todo da situação temos uma série de erros. O Criador tratava com muito mais severidade aqueles que o serviam de alguma forma e que tinham conhecimento de sua palavra. Por isso não podemos crer que Uzá fosse alguém que não tinha esse conhecimento, que era apenas um coitado inocente que tinha apenas boa intenção. Certamente, a julgar pela grave punição do Criador, Uzá foi culpado no todo desse transporte errado. Tocar na arca foi apenas o último erro de vários. Em certo ponto, o Criador foi misericordioso, pois deveria ter aplicado sua punição a todos os envolvidos, mas não o fez. Observamos que após todo esse acontecimento terrível, a Arca da Aliança foi levada do jeito correto e tudo ocorreu bem. Em 2 Samuel 6,13 diz: Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. Isso nos mostra que, de fato, o desagrado do Criador estava na forma de como estava sendo tratada toda essa questão, de forma contrária às suas ordens. Se você tem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, deixe nos comentários. Peço a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que a gente possa observar mais opiniões a respeito deste assunto. Peço a você também que não é inscrito nesse canal que se inscreva, ative o sino das notificações para você estar participando dos próximos vídeos, deixe um like que é de graça e nos ajuda muito. E que o Criador te abençoe e que te dê muita paz, e que a paz que excede todo entendimento possa estar na sua vida.